Eclesiastes, capítulo 8, de 10 a 17. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Esse versículo me soa como algo familiar, como alguma decepção, alguma amargura, algo que Salomão não digeriu muito bem. Eu não sei se tem a ver com Saul, com tudo que Saul fez de mal contra Davi, e Davi perdoou e deu honra. Ele foi sepultado com honra, mesmo sendo ímpio, perverso, louco, perturbado. Pode ser também Absalão, o irmão de Salomão, que vingou a violência que Tamar sofreu, matando seu irmão. Foi banido por Davi. Depois conspirou contra Davi e Joabe o matou. E Absalão foi sepultado com todas as honras de um filho de rei. Não sei também se isso tem a ver com a história do seu avô, Aitófel, ou Aitofel, não sei se a pronúncia é correta, que há controvérsia sobre o que eu vou falar. Há uma especulação de que o avô de Betseba fosse o conselheiro de Davi. E na ocasião da conspiração de Absalão, Aitófel ou Aitofel ficou do lado de Absalão como uma vingança pelo que Davi tinha feito à sua neta, no caso Batseba, que é a mãe de Salomão. Pode ser uma especulação, uma interpretação equivocada? Pode, mas ela também pode ser real. E sabemos que Aitófel ou Aitofel era um homem digno, era sábio, era conselheiro de Davi. E Davi pediu a Deus que o conselho de Aitófel fosse confundido. E ele foi desmoralizado e acabou fazendo uma loucura contra a sua própria vida. Então, essa desgraça abateu a família de Batseba. Imagino que Salomão soubesse de toda essa história e ele não tenha aceitado muito bem, porque uma das coisas que pesava contra Davi era essa vontade de Davi de fugir dos conflitos familiares. Ele era tão corajoso, tão valente, um guerreiro destemido quando se tratava das batalhas externas, quando se tratava das batalhas do Senhor, das batalhas de Israel. Mas quando ele tinha que resolver os problemas familiares, ele não era protagonista, ele não era ativo, decidido. E pode ser que Salomão carregasse essa dor de ver os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Porque nós sabemos que o reinado de Salomão não teve opositores, inimigos, nada muito importante.
Também não temos maiores relatos assim secundários, terciários de outros personagens. É tudo muito restrito a Salomão, ao seu poder, à sua sabedoria e a tudo que envolvia a construção do templo. Mas as questões familiares, os conflitos, os dramas, tudo é da época de Davi. Tudo acontece no reinado de Davi. Porque vocês têm que lembrar que a maldição, o castigo, a punição que Deus outorgou a Davi foi: a espada nunca se afastará da tua casa, da tua família. E foi assim, porque mesmo depois que Davi morreu, Salomão teve que mandar matar o seu irmão que queria usurpar o trono. Então, eu imagino, deduzo os traumas, as decepções, as frustrações, as tristezas que isso tudo acarretou em Salomão. O fato do irmãozinho dele, que era fruto do adultério, ter morrido, ele deveria saber de toda a história. Nós, em 2023, sabemos da história. Eu não acredito que Salomão não soubesse de tudo, ainda mais sendo sábio como foi. Então, a gente percebe na leitura de Eclesiastes muitas histórias, muitos panos de fundo, muito bastidores. Se tu conhece a história de Israel, a história de Saul, de Davi, tudo que aconteceu, tu faz um link. Nós não temos certeza, mas o jeito como ele relata certos fatos nos faz associar com acontecimentos ocorridos no reinado do seu pai. E eu já falei aqui o quanto Davi fez guerra e o quanto Salomão queria paz. E fez tudo, literalmente tudo, para manter essa paz. Uma paz superficial? Sim. Uma paz pecaminosa? Sim, mas ele fez isso. Houve trégua no reinado de Salomão. Então, eu não sei, tá? Se tu concorda com essas especulações, essas interpretações. Que é viável, que é possível, sim. Mas também a gente pode pensar nas nossas próprias vidas, nas experiências, no que a gente já viveu, de ver que homens ímpios são sepultados com honra, honras de Estado muitas vezes. E pessoas piedosas, santas, corretas, idôneas, muitas vezes são esquecidas. Não recebem a honra. Mas a gente sabe que a honra da terra não é nada. O que importa é o que Deus pensa a respeito de nós. O que importa é a honra que Deus dedica aos seus filhos, reserva aos seus filhos, presenteia os seus filhos. 11. Como não se escuta logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso aqui é um exemplo, né? No caso, um mau exemplo. Nós sabemos que a impunidade faz com que o mal multiplique. Se tu não exemplar o culpado, como se diz, tu não punir o culpado, isso vai abrir um precedente incontrolável. Tu tem que cortar o mal pela raiz. Se tu deixar, o mal vai crescer, vai proliferar como ervas daninhas. E todos nós temos o mal em nós. Então, se tu vê que nada acontece, que não há castigo, tá liberado, vai fazer também.
Tu precisa ter um caráter, uma personalidade, um princípio muito forte para não ceder a essa tentação, que é o quê? Quando o mal já está institucionalizado, quando já está oficializado o mal, a maldade, a perversidade. Então se torna uma regra quase fazer errado. Então o que ele está dizendo? Que se tu não executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, os demais vão se inclinar a fazer a mesma atitude ou até pior. 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, desculpa, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Aí tu vai dizer, mas é o mesmo Salomão que escreveu? É o mesmo Salomão. Não é porque tu raciocina, pondere, reflete sobre as injustiças, sobre a realidade, que tu tenha que concordar. A gente constata a realidade. Lembra do primeiro capítulo, do primeiro vídeo. Eclesiastes é uma observação do mundo, da vida e das experiências humanas. É um relato da vida cotidiana. A gente espiritualiza, agrega a palavra de Deus, faz links, interpretações? Sim, porque é a palavra de Deus. Mas o olhar de Salomão é para a vida diária, para a vida cotidiana. Então, ele, como um sábio, ele observava e tirava suas conclusões. E aqui ele está dizendo exatamente o que nós cremos. A gente sabe que quem teme a Deus está guardado por Deus. Deus tem um compromisso conosco. Nós somos ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. Então, ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Então é óbvio, é lógico, é claro que ele vai cuidar das suas ovelhas. E que aqueles que temem a Deus, vai correr tudo bem. Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege, nos alimenta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Se eu preciso, ele me corrige, me puxa. Mas ele é o bom pastor. Então, a conclusão de Salomão é que sim, o ímpio pode ser 100 vezes ímpio, o mal pode ser muito mal, o perverso pode ser muito perverso. Ele pode aprontar todas e aparentemente sair ileso, ou como ele diz, ter os seus dias, a sua vida prolongada. Porque a gente estudou, estamos estudando que a longevidade é uma bênção de Deus. É uma recompensa de Deus para os seus filhos e filhas. Mas aí ele está fazendo esse contraponto. O perverso está vivendo mais, está tendo uma vida mais longa e continua sendo perverso. Não é que ele era perverso e se arrependeu. Não, ele está fazendo mal 100 vezes. Ele pode fazer. Agora, o que a gente sabe é que o justo viverá pela fé, vai ser salvo, vai ser livre, liberto, protegido, guardado pelo seu Deus. 13, perdão. Perdão. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Aí tu vai dizer, tá, mas isso é uma contradição? Não, é que a vida, a prosperidade aparente do ímpio, do perverso, nada tem a ver com a prosperidade real, verdadeira do justo. A eternidade com Deus é a maior recompensa do justo. Estar com Deus,
Que mais tenho eu no céu? Deus é a minha porção. Então, é isso que Salomão concluiu, que quem teme a Deus será abençoado, será protegido, será engrandecido, será guardado, será próspero. Mas a recíproca não é verdadeira para o ímpio. O ímpio, ele pode ter uma aparente prosperidade, mas o fim dele é destruição, é ruína, é morte eterna, é separação de Deus. Agora sim, 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Aí tu vai perguntar de novo, tá, mas isso não é uma contradição? Será? Uma injustiça? Algo sem sentido? É um tempo. Eu sei que a palavra de Deus é viva e eficaz, verdadeira. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus diz que a recompensa do justo é honra, sabedoria, vida longa, que Deus constrói um muro ao nosso redor, nos protege, que os anjos de Deus acampam-se ao nosso redor, o que mais nós vamos querer questionar ou temer diante dessas promessas de Deus? Agora, há exceção? Existem pessoas que aparentemente estão prosperando mesmo sendo ímpias? Sim, sim. Se tu não mora no Brasil, eu vou te dizer que sim, aqui no Brasil tem isso, acontece. Ímpios que são tratados como justos e justos que são tratados como ímpios. Aí eu só vou te lembrar, refrescar tua memória, o Senhor Jesus e Barrabás. Jesus cometeu algum crime? Jesus fez algum pecado? Jesus era inocente. Quem era Barrabás? Um criminoso? Um malfeitor? Um bandido? Um arruaceiro? Enfim, não era inocente. Quem foi liberto? Quem foi solto? Quem foi aclamado pelo público, pelo povo? Barrabás. Quem foi preso, torturado, morto, humilhado, envergonhado? O Senhor Jesus. Quantas pessoas ao longo da história foram injustiçadas? Até na história bíblica. Eu já falei aqui no outro vídeo. Abel e Caim. Eu criei o terceiro filho agora. O primeiro homicídio da Bíblia. Caim matou Abel. Abel era justo. Então, isso aqui é verdade. Até Deus pesar a mão. Até Deus dizer, chega, deu, agora tu vai começar a pagar. Agora vai vir a recompensa pelos teus atos. Porque de Deus ninguém zomba. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Eu acho que cabe bem neste momento. Por quê? Porque ele assalariou, ele contratou trabalhadores empregados pela manhã, no início da manhã, no fim da manhã, no início da tarde, no meio da tarde e no finalzinho da jornada. E prometeu para cada um o valor igual. Quando chegou na hora de pagar o dia de trabalho, a diária, ele começou a pagar pelos últimos que foram contratados. E quando foi chegando aqueles do meio da manhã ou do início da manhã, eles acharam que eles iam ganhar mais. E eles receberam o mesmo valor. E eles se revoltaram. Sindicato, né? Dos trabalhadores ali. E aí o senhor da vinha, o dono da vinha, diz:
Por que que tu te incomoda comigo por eu fazer o que eu quero com o que é meu? Não sou eu o dono da vinha? Não fui eu que contratei? Eu não te disse que eu ia te dar tanto? Não tô te dando tanto? O que que a gente aprende com essa parábola? Que a gente sabe o que é certo, a gente tem tudo certinho, mas quando a gente olha para o outro, a gente inveja, ou a gente se sente inferiorizado, ou a gente olha para nós e achamos que nós somos melhores e aí deveremos ser recompensados. Mas Deus pesa os espíritos, Deus pesa o espírito do ser humano, Deus conhece o coração, Deus conhece a motivação, Deus sabe que até o perverso, o ímpio, ele pode se arrepender. Enquanto a pessoa está viva, ela pode se arrepender. Eu não sei quem vai se arrepender, eu não sei. Então eu só vejo o fato e o ato, e o pecado, e o que a pessoa fez de errado. Então eu faço uma lógica. Ah, se ele está errado, ele vai ter que pagar pelos seus crimes. Mas Deus sabe todo o processo. Então, quando às vezes a gente acha que Deus... Mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está deixando isso? A gente está se colocando no lugar de Deus. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Senhor? Quem que sabe tudo? É Deus. Quem é o onipotente, onisciente e onipresente? Quem que vê tudo o que o ser humano não vê? Deus. Então, assim, ó, existe isso? Existe. Mas também existe a soberania de Deus, que sabe de tudo. Ele sabe. Ele sonda as mentes e os corações. E nós não devemos questionar, porque a gente pode até pecar. A gente está querendo muitas vezes a justiça para os outros, mas misericórdia para nós. Então, justos são tratados segundo as obras dos ímpios? Será que eles eram tão justos? A gente pode se perguntar. Em vez de colocar erro em Deus, questionar Deus, pensa no ser humano, ou pensa em si mesmo, que daí essa angústia ou essa sede de justiça se abranda um pouco. Porque nós não podemos esquecer que Deus é justo, ele não comete injustiça. Ele é o justo juiz, ele é o reto juiz, ele é o juiz dos juízes. Então, se tu olha para essas situações e tu acha que tem uma injustiça, eu te garanto, eu te asseguro, não é da parte de Deus. Porque se tu imputar injustiça ao Deus que é justo, tu tá pecando. E aí isso não é temor de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado para não murmurar, para não emprestar nossa boca pro inimigo, sabe? Porque é isso que o inimigo faz. Ele difama os filhos e as filhas de Deus. Ele fica acusando. Ele fica sendo legalista. Porque ele ensina, incita, tenta, faz tudo para a pessoa cair. Depois que ela cai, ele vai lá e fica jogando na cara os pecados e a lei. E chega na presença de Deus com argumentos. Então, que nós não sejamos estagiários do inferno, assessores do inimigo. Não é isso que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que isso é uma vaidade que há sobre a terra, quer dizer, é algo errado, é algo fútil, é algo vazio, é algo transitório, passageiro. Lembra do conceito da vaidade. Então, isso não é a regra, isso é a exceção. Acho que está bem explicado, né? Porque nós brasileiros estamos experimentando essa amargura, essa impunidade, essa injustiça social, muitas coisas. Só que nós temos que ter os nossos olhos em Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus. E saber que todos nós pecamos, só que pecados diferentes. 15. Por isso, ó, ele ficou tão
vamos dizer assim, esgotado para entender tudo isso que eu falei agora. Olha esse versículo aí, o 14, como exigiu, para ficar bem claro. Aí imagina uma vida pensando sobre isso. Então olha o que Salomão diz no 15. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Diante da incapacidade e da incompreensão desses fatos, sabe o que Salomão concluiu? Então, por isso, eu vou comer, beber e me alegrar. Ele preferiu parar de querer entender. Porque sim, não há capacidade, compreensão em nós para entender os desígnios de Deus, para questionar a soberania de Deus. Então ele sabe, falou assim, tá, vai viver, vai ser feliz, vai comer, vai beber, vai se alegrar e deixa Deus fazer justiça no tempo dele e do modo dele, porque o sábio discerne o tempo e o modo. Então, Deus sabe o tempo de recolher o ímpio, de fazer com que o ímpio receba aquilo que ele plantou. De novo, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. E a Bíblia diz, e nisso não há acepção de pessoas. Não tem esse ou aquele. Não tem o rico e o pobre, não tem o poderoso e o Zé Ninguém. Não tem o líder, não tem o subordinado. Quem plantar, vai colher. Quem semear, vai ter que se alimentar do fruto. E aí ele achou melhor cuidar da vida. 16. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Vou ter que ler o 17 porque é a continuação. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender, olha isso, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Então, Salomão se dedicou exaustivamente a compreender essas injustiças, essas desigualdades, essas questões complexas da vida humana. E ele viu que não conseguiu, mesmo o sábio dos sábios. A questão do trabalho envolvia muito, porque assim, vocês têm que lembrar que o reinado de Salomão foi muito próspero, muito rico. E isso, sabe por quê? Porque tinha muito trabalho escravo, tinha muito trabalho forçado, tinha gente se matando para trabalhar. Então, quando ele fala disso, eu acho que pesava no coração dele, porque ele tratou o povo de uma forma muito dura, com altos impostos e trabalhos forçados. Então, ele mesmo, depois de tanto pensar, de tanto se esforçar para entender, ele chegou à conclusão de que nós não podemos descobrir o que Deus faz. As obras de Deus, elas são de Deus. É Deus que sabe. É Deus que levanta e remove reis. É Deus que muda o tempo e as estações. Quem é que repreende o mar e o vento? É Deus que faz tudo. Então, há mistérios, há enigmas, há segredos, há coisas altas demais, pensamentos altos demais para nós, meros mortais. Mesmo sendo o homem mais sábio do mundo. E aí que eu imagino a frustração dele, porque ele devia pensar que ele, sendo o sábio dos sábios, ele ia chegar nesse ponto
Sim, ele era mais sábio do que os sábios em relação às pessoas, mas nunca em relação a Deus.